Amém, né? Somente por Jesus ganhei a vida eterna, por isso eu tenho essa vida calma, serena, tranquila. E é sobre esse efeito, né? Efeito da salvação, da justificação, que é a nossa temática hoje, né? Nesta meditação. Ou seja, frutos da justificação, né? O que ser declarado justificado diante de Deus, né? Tem como consequência, e não é apenas nessa aula, né? Nós vamos ver aí algumas aulas adiante. Por isso nós vamos ler o texto que fala disso, Romanos 5. Romanos 5, hoje apenas os versículos 1 e 2, mas ainda haverá próximas quartas-feiras, né? Alguma meditação na sequência. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Senhor, abençoe o teu servo que está transmitindo esta mensagem. Abençoe a própria mensagem e as pessoas que estarão recebendo a mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Muito bem. Aqui se resume em 3 fases os resultados da justificação. Primeiro, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E terceiro, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Essas três certezas aqui, né? Igualmente resultados como fruto da justificação, que nós vamos estudar, meditar, né? Comentar na live de hoje, né? Porque esses são os frutos da justificação: paz, graça e glória. E temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos na glória. Esses são os frutos que estaremos aqui mencionando e estaremos aqui meditando sobre ele. É importante, isso é muito importante, porque quer parecer que para algumas pessoas, né, a salvação não trouxe consequências, né? Elas acham que simplesmente foram para uma igreja, elas acham que simplesmente a vida delas se tornou diferente nisso, né? Eram pessoas que viviam no mundo e agora se tornaram pessoas que são religiosas. Elas não observam, né, alguma diferença no seu viver. Então algo está errado. Porque evidentemente que a pessoa que está em Cristo Jesus, né, vai perceber, vai sentir uma diferença em razão da sua salvação como consequência da justificação. Não é apenas uma troca de maneira de viver, né? Era mundano, se tornou religioso. Não, há uma maneira, há uma consequência espiritual nessa situação, né? E a pessoa percebe isso, e as outras pessoas irão perceber isso, né? No viver dela. Então vamos para o primeiro fruto aqui, né? Paz com Deus. Fala do efeito imediato da justificação. Éramos inimigos de Deus. Essa palavrinha tem gente que não entendeu até hoje, né? Há pessoas que dizem, não, eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei que Deus existe. Não me considero uma pessoa que possa usar essa expressão como inimigos de Deus, né? E, na verdade, quando nós, mesmo acreditando na existência de Deus, não queremos nos relacionarmos com Ele,
É assim que as Escrituras definem a nossa condição perante Deus. Porque a questão de crer, até o diabo crê que Deus existe e é inimigo de Deus, né? Então, não é o fato de você dizer que sempre creu em Deus, né? O diabo também crê e treme e é inimigo de Deus. A questão é que quando, apesar de crer em Deus, apesar de ter certeza da existência de Deus, né, isso não torna você uma pessoa reconciliada com Deus, porque a maioria das pessoas, né, querem viver a sua vida independentemente de Deus, né? Querem fazer da sua existência algo em que não há uma razão pela qual Deus possa participar, ou que seja importante, né, me relacionar com Deus durante a minha existência. Há até aquelas pessoas que acham que religião é coisa para quem está já numa idade avançada, aí é que ele tem que se preocupar com a morte, porque enquanto ele é novo ainda, ele deve viver a vida dele e depois se preocupa com a salvação. Tem gente que pensa isso até hoje. E isso é uma atitude, né, de não querer nada com Deus, né? Há uma expressão que pecado também significa, né, no grego, amartia, né? Amartia significa errar o alvo, porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Deus nos criou para isso, para o relacionamento com Ele, né? Para sermos para a sua glória. E quando nós não queremos relacionamento com Deus, ou achamos que isso possa ser adiado, ou que no momento não penso, né, em ter uma vida voltada para Deus, né? Então você se enquadra na lista daquelas pessoas que ainda são inimigos de Deus, ainda não fizeram a paz com Deus. Por quê? Porque preferem viver no seu pecado, porque preferem viver uma situação de não amizade com Deus, né? Se é uma situação de não amizade com Deus e você quer viver no seu pecado, então, evidentemente, você se coloca entre aqueles que são pessoas que se aborrecem de Deus. Tanto é verdade que quando alguém chega numa rodinha e começa a falar de Jesus, as pessoas começam a olhar o relógio, dar uma desculpa, se aborrecem, logo aquele grupo vai se dissolver, né? Ou seja, fica evidente que falar do Evangelho, falar de Jesus, incomoda as pessoas, né? E se você sempre foi uma dessas pessoas que, olha, não me fale de religião, não quero saber desse negócio de Deus, né? Então você se coloca assim, na condição de uma pessoa que é inimiga de Deus, né? E essa condição é terrível, né? É terrível porque quando a pessoa se coloca voluntariamente na condição de inimigo de Deus, né? A ira de Deus é contra ela, né? Paulo explica isso em Efésios, né? Que Deus estava falando para a igreja, Deus vos deu vida quando vocês eram mortos nos vossos delitos e pecados, né? E filhos da ira como as demais pessoas. Ou seja, o que é a igreja hoje? A igreja são aqueles que fizeram a reconciliação com Deus, deixaram de ser filhos da ira, passaram a ser filhos de Deus, né? Então, essa situação precisa ser muito bem compreendida, porque há pessoas que não entenderam até agora que o fato de não quererem reconciliação com Deus, amizade de Deus, relacionamento com Deus, implica sim numa situação não de neutralidade. Porque há pessoas que pensam isso, não, eu não quero vida religiosa, mas também não sou uma pessoa que é contra Deus. Na verdade, o que importa não é como você enxerga essa situação, mas como Deus enxerga. Se você não quer relacionamento com Deus, você não faz a paz com Deus, você é sim
uma pessoa que quer viver no seu pecado, o seu pecado faz separação entre você e Deus, e você, portanto, ao viver em pecado, atrai a ira de Deus sobre a sua vida. Precisa ficar isso bem claro. Embora você se considere a si mesmo uma boa pessoa aos seus próprios olhos, né? Embora você acredita que é muito melhor do que muitos que vão na igreja, até acredito também, porque há pessoas que muitas vezes acostumaram também a ser religiosas, mas também não fizeram a paz com Deus. Nós estamos falando aqui não das outras pessoas, estamos falando de você, né? Estamos falando, ou estou falando de mim, né? Quando nós falamos do Evangelho, logo as pessoas querem comparar-se, às vezes, com as outras pessoas. Na verdade, pense apenas no seu relacionamento com Deus, né? Ou seja, se você ainda não fez a paz com Deus, você é inimigo de Deus. Que fique isso bem claro, filho da ira, porque você andava segundo o curso desse mundo. Conforme o mundo vai, você vai, não segundo, né, a sabedoria, os planos, os propósitos de Deus. Você vai como o mundão vai, né? Como diz aí, tem a moda, né? Conforme a moda vai, você vai, né? Se hoje em dia é moda algumas coisas que não eram no passado, você entende como normal. Agora é moda isso, mesmo sendo coisas que Deus abomina. Veja como a inimizade, às vezes, se revela de uma forma tão clara, né? Porque ao escolher seguir o curso desse mundo, você, sem perceber, está se colocando contra os planos e propósitos de Deus, né? Porém, as pessoas que foram assim salvas e justificadas por crerem em Cristo na sua morte e ressurreição, elas agora têm paz com Deus, né? Então, esse é o primeiro fruto da justificação, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, né? O perdão de Deus, que agora nos resgatou da antiga inimizade, porque para fazer a paz com Deus é necessário recebermos o perdão de Deus pelas nossas ofensas e pecados, e Deus nos perdoa através da morte do seu Filho na cruz, fazendo com que os pecados que ofenderam a Deus, nos tornaram inimigos de Deus, caísse sobre a pessoa do seu Filho, e através do sangue de Jesus, o Senhor fez a paz conosco, porque cremos que Ele fez isso por nós, né? Então, assim, o fruto da reconciliação com Deus, o primeiro é a paz, e olha que bênção maravilhosa, né? Porque a pessoa que ainda é inimigo de Deus não tem como ser feliz nesse mundo, não tem como conhecer, né, a graça de Deus, não tem como conhecer a paz que vem da parte do Senhor, não tem como dar certo, né? Ela sempre vai se sentir uma pessoa que nem deveria ter nascido, né? Ah, eu nem sei porque eu nasci nesse mundo, ela não se encaixa, né? Também segundo fruto, né, da justificação, de ser salvo, é a firmeza na graça. Ela fala do efeito contínuo da justificação. Ou seja, não é algo que ocorreu só no dia da sua conversão e salvação, né? Agora, você reconciliado com Deus, você está dentro de uma situação de influência da graça, da paz de Deus sobre a sua vida, influência do Espírito Santo, né? Paulo, ele descreve isso de uma maneira que eu gosto muito lá em Colossenses, né? Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma questão de esfera de influência. Antes a pessoa estava em trevas, estava sob a influência do espírito maligno sem perceber, né? É isso que Paulo continuava a falar lá em Efésios 2, né? Andaste segundo o curso deste mundo, mas também, né, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
segundo também o espírito da potestade do ar que habita nos filhos da desobediência. Então, mesmo que a pessoa não perceba, ela está sob a influência do mal. Porque se ela é uma pessoa que segue o curso desse mundo e vive para fazer a sua vontade, satisfação da carne e satisfação dos seus pensamentos, né? Ela vive de uma forma egoísta para si mesma, é uma pessoa que, por isso mesmo, não deseja submeter-se à vontade de Deus, sem perceber, ela está fazendo a vontade também das trevas, né? Do espírito que está influenciando o mundo, porque esse mundo jaz no maligno, diz o Senhor Jesus, né? E quando você segue o curso desse mundo, sem perceber, você está seguindo a influência do maligno sobre a sua vida. Mas quando você crê no Senhor e você é salvo e justificado, né, isso não foi apenas naquele ato, você passa para a influência do reino do Filho, do amor do Pai. Quem influencia a sua vida agora é Deus, né? O maligno não lhe toca, como diz o apóstolo João lá na sua primeira epístola. Aquele que nasceu de novo, o maligno não lhe toca, né? Ele pertence ao Senhor. É uma nova fase na sua vida. Que fruto maravilhoso a salvação e a justificação, né? Primeiro, reconciliado, tendo paz com Deus, mas agora também o fato de que as trevas não me alcançam mais. Porque eu não estou mais sobre a área de influência das trevas, eu estou sobre a área de influência do Senhor Jesus, do reino da luz. E isso é uma situação contínua. Não foi apenas aquele dia, né? Eu mudei de condição espiritual. Eu agora sou da luz, vivo na luz, continuamente na luz, a luz habita em mim, né? Agora acabei de ler o Salmo aí, 27, né? O Senhor é minha luz, a quem temerei? Então, há uma mudança, sim, de patamar, de parâmetro, né, de paradigma. Não sou mais aquela pessoa que estava obscurecida pela influência do mundo, a influência do mal, pelos meus maus pensamentos. Agora, eu sou alguém que é influenciado pela luz do Senhor, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e isso faz uma diferença enorme, e isso é uma ação contínua da graça de Deus, do Espírito de Deus sobre a minha vida. Então, envolve um estado de graça na qual nós fomos introduzidos. Você é introduzido nesse estado de graça, né? Quer dizer, até os seus pensamentos vão mudar, né? Até os seus desejos vão mudar, né? Até mesmo a sua forma de pensar em relação a Deus vai mudar profundamente, porque você fez a paz com Ele, reconciliou com Ele, para viver de uma forma que agrada ao Senhor, para fazer da sua vida, né, um motivo para a glória de Deus, para fazer com que os seus pensamentos não sejam mais em função de como esse mundo anda, de como você deseja ser, né, mas que agrade a Deus. Você vive agora em outra sintonia, olhando para o lado de Deus, porque antes você não olhava. Há uma expressão que Lucas escreveu lá em Atos, né? De um discurso de Paulo, né? Ele diz que o Senhor chamou Paulo para transmitir o Evangelho e chamar as pessoas das trevas para a luz, porque os olhos delas estavam postos em Satanás e não Deus, né? Então, essa é uma verdade. A pessoa não se dá conta, porque ou os seus olhos estão postos em Deus, ou não estão postos em Deus, e por isso, sem você perceber, estão postos naquilo que é mal, estão postos no maligno. Então, é importante você perceber que essa mudança, como fruto da salvação, da justificação, deve ser uma realidade na sua vida, né? Os seus pensamentos agora são para viver de uma forma digna do Senhor. Os seus pensamentos agora são para viver para o Senhor, para o seu inteiro agrado. A sua vontade agora
é fazer aquilo que Deus quer. Veja, isso é uma mudança tremenda de posição, paradigma, de atitude para conviver. Antes você não queria saber de Deus, antes você se aborrecia quando alguém falava de Deus, antes você queria viver da forma como você desejava, vivendo para os seus caprichos e desejos carnais. Agora não, agora você só vai querer fazer aquilo que agrada a Deus. Veja que mudança dramática, né? Que postura tremenda de mudança, que efeito benéfico, né? Da salvação e da justificação na vida da pessoa que viveu. Isso por quê? Porque ao sair da influência do mal e passar a fazer parte do reino da luz, né? Naturalmente essas coisas mudam no seu viver, naturalmente espiritualmente mudam na sua compreensão do que é a vida e o viver. Por isso se diz que é nova criatura, porque se trata desse novo nascimento espiritual. Porque a pessoa que está em trevas e nos pecados é descrita pela palavra de Deus como morta em seus delitos e pecados, né? Por isso mesmo, ao receber a vida, o dom da vida, a luz, receber, né, a vida eterna que é Jesus, a pessoa vive para Deus, ela agora tem a sua vida preenchida, agora ela está debaixo da influência do Senhor, e é impossível que a pessoa continue sendo a mesma pessoa que ela era, impossível que o interesse dela não mude, porque antes ela não tinha interesse em Deus, agora todo o interesse dela é em Deus. Ela quer estar aonde o povo de Deus está, ela quer estar onde as pessoas falam de Jesus, ela quer estar onde há uma reunião de culto a esse Deus maravilhoso, ela quer compartilhar a palavra, ela quer ouvir alguém compartilhar a palavra, todo o seu interesse mudou, é uma coisa que dá para observar na vida da pessoa que é salva, é uma coisa que dá para observar na vida da pessoa que foi resgatada das trevas, justificada. Veja como o interesse dela mudou, ela se aborrecia quando alguém falava de Jesus, agora ela quer ouvir mesmo falar de Jesus. Ela gasta tempo na oração, às vezes até mesmo se consagra em Jesus, em jejum, né? Isso é o efeito, né? Isso é fruto da justificação, da salvação, é novo nascimento de verdade, é uma nova pessoa que tem ali, tanto que as pessoas estranham a sua nova maneira de ser, a sua nova maneira de viver, né? Então, nessa graça, não podemos decair dela, porque foi o Senhor que nos resgatou para Ele. Estamos firmes, né? Porque a firmeza não depende também de mim, né? Depende do Senhor continuamente agir no meu coração e na minha vida. Porque agora eu passei a uma situação de ser propriedade do Senhor. Propriedade dele, eu pertenço ao Senhor, não pertenço nem a mim mesmo também, né? E não pertenço às trevas também, agora eu pertenço ao Senhor. Se nos foi permitido entrar na esfera da graça de Deus, também continuamos até o dia de hoje, até o resgate da sua propriedade que somos nós. Palavras de Paulo lá em Efésios também, capítulo 1, né? Desde o dia em que ouvimos falar do Evangelho da verdade, tendo neles também crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e ele é o penhor, a garantia que Deus nos dá de que seremos um dia resgatados para ele. Então, continuamos nessa graça, haveremos de continuar, haveremos de ser perseverados nela, porque o próprio Espírito, né, está em nós, somos selados para Deus, pertencemos a Deus, o maligno não lhe toca, somos propriedade de Deus, e Deus um dia haverá de nos resgatar para Ele. Isso é fruto da justificação, isso é fruto da salvação, e é uma coisa maravilhosa, para que não andemos aí, né, muitas vezes, em razão da circunstância, do processo de caminhar na fé, né, da santificação que o Senhor vai estar produzindo em nós diariamente, para que não venhamos, às vezes, a
achar que tudo se perdeu de novo. Não é assim. O Deus que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Foi Ele que começou essa obra, não é obra sua, não foi querer seu. Você era inimigo de Deus, você estava morto. Deus é que fez tudo desde o início. Foi Deus que escolheu você, foi Deus que salvou você. Agora Deus está agindo para santificar a sua vida e um dia haverá de resgatar para ti. Tudo depende de Deus, tudo vem de Deus. Por isso não tem como você decair desse estado mais. Claro que às vezes no processo de santificação você vai pisar na bola algumas vezes. Mas Deus vai te levar à confissão, Deus vai te levar ao arrependimento contínuo, Deus vai te levar à renovação contínua. Tudo faz parte do processo de crescimento, de santificação, para preparar você para o dia de ser resgatado definitivamente para o Senhor. Então, essa é a luta do viver, porque enquanto foi dado a nós a vida eterna, ela ainda está nesse corpo. Esse corpo ainda tem esse corpo ainda tem desejos, né? Muitas vezes esses desejos ainda são egoístas. Há uma luta entre a nova e a velha natureza. Há toda uma situação pela qual queremos fazer a nossa vontade, mas agora temos sim, né, o Espírito Santo que nos influencia para fazermos a vontade de Deus, né? Então é uma situação de contínuo graça sobre graça, né, durante a nossa caminhada aqui, porque estamos precisando, em razão das dificuldades, das tentações, das tribulações, precisamos sempre dessa graça contínua, né? Mas a terceira coisa aqui, né, além da paz com Deus, além do efeito contínuo, né, dessa paz, que é a firmeza na graça, também a glória de Deus, né, pela qual esperamos, fala do efeito final da justificação. Tá? A glória de Deus aqui significa o céu. É o efeito final da justificação, estarmos um dia com o Senhor, para sempre com o Senhor. Jesus disse que foi nos preparar lugar, para que onde Ele estiver estejamos nós também. Então, a pessoa que já sabe que a sua reconciliação com Deus trouxe paz com Deus, trouxe uma ação contínua do Espírito, trouxe a nova vida espiritual, ela vive então para fazer a vontade de Deus, embora lutando muitas vezes para não fazer a própria, né? A pessoa sabe que ela já é uma pessoa que é do Senhor e, portanto, um dia estará com Ele. Esse efeito a respeito da vida após a morte, esse efeito de saber que você agora é da luz, né? E que se você um dia tiver que partir, ser resgatado pelo Senhor, você vai estar na luz, é onde Deus está. Faz com que você viva melhor aqui também, né? Porque há pessoas que por medo das trevas, da morte, do inferno, elas vivem escravas aqui, elas vivem com medo aqui, elas vivem uma vida miserável aqui. Elas têm medo da morte porque sabem que não estão preparadas para a outra existência. Elas vivem aqui uma vida miserável porque elas sabem que são pecadoras e que se elas morrerem hoje, elas não podem almejar estar junto com Deus, porque em vida elas rejeitaram relacionamento com Deus. Veja que tudo é uma coisa lógica. A pessoa não quis saber de Deus aqui, ela não pode achar que vai querer ir para o céu. Porque se ela não tinha prazer aqui em Deus, no louvor a Deus, adoração a Deus, no céu é só o que vai ter, louvor e adoração na presença de Deus. Então, uma horrível expectativa de juízo aguarda a pessoa que não tem paz com Deus, não foi levado para a esfera de influência de Deus, não está sobre a contínua influência de Deus, ainda não é propriedade de Deus, então ela não tem essa expectativa de que estará com Deus após a sua morte.
embora muitas vezes o seu coração pecador, né, teima em acreditar que ela é uma pessoa boa e que, portanto, quando chegar o momento de partir, ela acredita que estará com Deus. Mas se isso fosse verdade, ela não teria medo da morte, né? Se isso fosse verdade, ela não se iria se apavorar com as possibilidades de partir imediatamente, porque estamos sempre diante da morte. Mas um efeito maravilhoso, além da paz com Deus e da permanente graça sobre nós, é que estamos destinados para a glória de Deus, né? Porque no céu, Deus mesmo será revelado plenamente. Agora conhecemos em parte, né? Porque há limitação desse corpo, ainda não estamos junto com o Senhor, mas depois o conheceremos como Ele é, né? Então, vamos ver a glória de Deus no céu, que coisa maravilhosa, né? Vamos ver a glória de Deus no céu, vamos estar na presença de Deus. É bonito ver ali no Apocalipse, né? É uma multidão de todas as línguas, povos e raças, louvando e adorando, né, a Deus no seu trono. E aí, então, o apóstolo João, nessa visão, pergunta: quem são esses? E o anjo diz: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. Que coisa maravilhosa! Aqui na terra, você, por ser uma pessoa de Deus, viver na luz, no mundo em trevas, você é perseguido, né? Você é perseguido por ser filho da luz, você é perseguido por não ser mais das trevas, você é perseguido exatamente por querer viver diferente, viver segundo a vontade de Deus. E em razão disso, às vezes até preso por causa da sua fé, às vezes até morto por causa da sua fé, perseguido por ser cristão, são as tribulações que a Bíblia fala aqui, e elas são necessárias porque, primeiro, mostra que realmente somos filhos de Deus, porque somente quem é filho de Deus será perseguido. Então, todas as vezes em que você for perseguido por causa da sua fé, bom sinal. Isso é o que nós vamos ver na aula que vem, nos gloriamos nas próprias tribulações, né? Então, por isso que se acham diante do trono de Deus, né? Dando glória ao Senhor lá, porque aqui na terra não negaram o nome do Senhor, aqui na terra preferiram sofrer por causa do nome de Jesus, né? Se identificando com o povo de Deus. Por isso, estarão lá diante de Deus em glória, né? Desfrutando do descanso merecido, da contemplação do Altíssimo, né? Rodeado por toda uma esfera de adoração a Deus, por toda a paz resultante disso, por toda a alegria que será uma alegria por demais compensadora por todo o sofrimento aqui. Então, essa esperança é uma esperança segura. Por quê? Porque primeiro fizemos a paz com Deus. Você sabe que é segura porque você já reconciliou com Deus. Você sabe que é seguro porque o Espírito habita em você. Você sabe que é seguro porque o Espírito confirma conosco que nós somos filhos de Deus. Você sabe que é seguro porque você não teme mais a morte. Você sabe que é seguro porque você vive para Deus hoje. Você sabe que é seguro por causa da iluminação que aconteceu no seu viver, né? Então podemos sim nos alegrarmos e nos regozijarmos, né? Em relação à glória de Deus. Muito bem, até antes de irmos para a conclusão aqui, eu gosto de uma expressão que Pedro usa na sua primeira epístola. Ele fala de uma herança imarcessível, né? No dicionário significa que não murcha. Ele está se referindo a este corpo, né? Este corpo hoje envelhece, é sujeito a doença, enfermidades, pega aí um Covid-19 qualquer, né?
nos leva a algumas situações em que vamos ver que tudo vai se tornando amortecido, a pessoa que malhou a vida inteira, fez um corpo escultural, vai virar tudo pelanca, vai murchar, né? Mas a nossa herança no céu é para um corpo glorioso, imarcessível, que não murcha, igual ao corpo de Cristo, seremos glorificados com um novo corpo também. Muito bem, querido, essas 3 fases formam um quadro equilibrado da vida cristã com relação a Deus, né? Então, não se diz aqui nada sobre a relação com o próximo, porque o objetivo aqui é falar da paz com Deus, da justificação resultante dessa paz. Porém, no que diz respeito, então, à nossa relação com Deus, as 3 fases constituem um belo resumo da vida cristã: paz, graça e glória. Porque a palavra paz nos convida a olhar para trás, né? Para a inimizade que acabou. Não é assim? Então, quando pensarmos em paz, não pensa em paz nesse conceito mundano aí. Pensa em paz no conceito bíblico, né? Paz é o fim da inimizade com Deus. Paz é a reconciliação com Deus. Então a paz sempre vai mostrar para nós que no passado nós não éramos amigos de Deus, agora somos. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai, debaixo de cujo favor agora permanecemos, né? Então é graça todo dia, né? Paulo fala isso em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor não nos nega nenhuma bênção, é graça sobre graça, é viver debaixo dessa graça. Sempre haverá uma graça oportuna para cada momento do viver. Viver assim é maravilhoso, é diferente, sabendo que continuamente estamos sob os olhares de Deus, sob o cuidado de Deus, Ele segurando nas nossas mãos, dando consolo quando precisamos, livrando quando precisamos ser de livramento, nos dando alegria quando precisamos dessa alegria, fazendo com que a nossa vida, a nossa existência seja frutífera, seja realmente uma vida de vida espiritual. E com a palavra glória, nós olhamos para diante. Graça, nós olhamos para trás, né? Paz, olhamos para trás. A graça, olhamos para o momento em que estamos vivendo. E glória, olhamos adiante, para o nosso objetivo final, até o momento quando veremos e refletiremos também em nós a glória de Deus. A glória que é o objeto da nossa esperança e da nossa expectativa. Espero que tudo isso tenha vindo, né, em um momento em que você precisava ouvir, que essa reflexão te ajudou também a compreender, né, essa necessidade de reconciliação com Deus. Se você ainda não se reconciliou com Deus, você é inimigo de Deus. Então, se Deus está chamando você a essa reconciliação, por favor, diga amém, reconcilie-se com o Senhor hoje, né? Se você já é reconciliado, está vivendo uma situação de lutas, desafios, saiba que faz parte da reconciliação. Há uma situação pela qual Deus tem uma graça especial para você, está te construindo, está fazendo com que você seja santificado para Ele. Então diga também amém, porque Deus está cuidando de você. E ainda diga amém, porque se está nessas duas situações de reconciliado e vivendo debaixo da graça, o seu destino é a glória de Deus, estar um dia na presença de Deus. Diga amém também. Nos alegremos sempre no Senhor nosso Deus. Nós vamos encerrar aqui agora com uma oração. Senhor Deus, obrigado pelas pessoas que o Senhor chamou para
estarem ouvindo essa ministração. É porque é o Senhor que desperta, é o Senhor que atrai. As pessoas por si mesmas, elas não querem relacionamento com o Senhor. Elas fogem, correm onde está sendo ministrada a palavra. Mas essas pessoas, então, que se dispõem a ouvir, estão sendo, por isso mesmo, chamadas pelo Teu Espírito, tocadas pelo Senhor. Faça a sua obra, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra há de produzir nessas vidas, ó Pai, o que o Senhor, ó Pai, deseja nesse momento. Que haja reconciliação com o Senhor, com os que ainda não são, que haja uma situação de firmeza na fé daqueles que precisam saber que estão firmes na graça e que o Senhor cuida deles em momentos de dificuldade, que todos nós olhemos para o resultado final, a nossa vida futura na presença do Senhor. Abençoe a todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos.